Bem, gente, então agora nós vamos falar sobre derivadas trigonométricas, tá? As derivadas trigonométricas, nós não vamos fazer por definição. Então nós não vamos ver pela definição o porquê a derivada de seno é tanto, a derivada de cosseno é tanto, tá? Existem muitas funções trigonométricas, muitas mesmo, né? Existe seno, cosseno, tangente, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, tangente hiperbólica, cotangente, secante, cossecante, né? Então, você tem muitas possibilidades, tá? Nós não precisamos saber todas. Se nós soubermos, né, apenas o seno e o cosseno, nós já saberemos suficientemente para resolver qualquer derivada trigonométrica. Por quê? Por exemplo, tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Ou seja, se eu sei fazer a derivada do seno de x, eu sei fazer a derivada do cosseno de x, basta eu usar a regra da divisão e eu vou conseguir calcular a derivada da tangente de x. Então, eu não preciso saber todas. Eu preciso saber ao menos de seno e de cosseno. Eu preciso saber ao menos dessas duas. Sabendo dessas duas, as outras serão tranquilas, né? Agora, a questão é, como é que é a derivada do seno de x e do cosseno de x? Primeira coisa, a gente tem que entender o que é a derivada. A gente tem que se recordar lá o que era a derivada, né? Então, se você tem um gráfico, tá, de y em função de x, certo? E aí, esse gráfico, né, tem uma forma lá, por exemplo, assim, beleza? O que é a tangente, tá? A tangente é o coeficiente angular da reta em um determinado, da reta tangente em um determinado ponto, né? O coeficiente angular da reta tangente em um determinado ponto. Como assim, professor? Você pega aqui a inclinação da reta em um ponto, que ela corta aqui, ó, então você pega uma retinha, essa reta aqui que corta nesse ponto, não ficou muito bom não, deixa eu ver se eu ficou bom. Então, mais ou menos, né? Deixa eu... Agora acho que tá bom, mais um pouquinho. Aí, pronto. Então, essa reta aqui, ó, que corta nesse ponto exatamente, certo? E calcula o coeficiente angular, que é o A, que é ΔY sobre ΔX, certo? No limite, quando ΔX tende a zero, né? Aqui, por causa que só tem um ponto para fazer isso. Então, esse coeficiente angular dessa retinha é a derivada nesse ponto, certo? Então, a derivada nesse ponto, né? Ctrl Z ali. A derivada nesse ponto aqui é literalmente o coeficiente angular dessa reta tangente a esse ponto, nesse ponto do gráfico, certo? Então, se eu pegar aqui num outro ponto, ele vai ficar mais inclinado. Então, por exemplo, se eu colocasse esse ponto aqui, ó, bem aqui. Então, essa reta, ela ficaria bem mais inclinada aqui para tocar aquele ponto lá somente, certo? Então, seria mais ou menos isso aqui, tá? Fazendo aqui na mão, seria mais ou menos isso aí, ó, certo? Então, essa é a ideia da derivada. Na verdade, a derivada é isso, né? A derivada vai te dar a taxa de variação do y em relação a x naquele ponto, certo? A taxa, ou seja, a taxa de derivação instantânea, certo? Então, naquele ponto. Beleza, aqui está mais inclinado, então quer dizer que tem maior variação, certo? O coeficiente angular aqui, ó, é maior, ou seja, ele varia mais o y em relação a x. Como assim, professor? Simples, né? Você olha a proporção, ó. Aqui, ó, você variou esse pedacinho aqui para x, ó. Ó, isso aqui vai gerar uma variação para você lá em y, certo? Ok? Isso que é a imagem, né? Agora, se essa inclinação dessa reta for menor, olha só o que acontece quando você coloca a inclinação da reta menor, né? Ó, reta menos inclinada. Se a reta é menos inclinada, ó, tá? Esqueça ali um pouquinho, tá?
essa reta seria... essa reta seria desse ponto. Essa reta seria mais ou menos desse ponto aqui, ó. Então, uma reta menos inclinada aqui, ó. Certo? E aí você pega aqui, ó, essa variação aqui, do mesmo jeito, ó. Ó, a variação de x continua sendo o mesmo tanto. Certo? Então, aqui ficou um pouquinho torto esse aqui, ó. Vamos retar ele. Aqui também. Ó, qual seria a variação em y? Vamos ver? Ó, a variação em y vai ser isso aqui. Ó, e aqui, ó. Tá? Então, olha aí, ó, o que aconteceu com a variação em y. Ó, ficou menorzinha, né? Antes a variação de y era maior do que isso aqui, ó. Olha só, agora é só esse tiquezinho. Então, a variação de x aqui, ó, continua sendo o mesmo tamanho, tá? Mas a variação de y diminuiu. Quanto menor for a inclinação dessa reta, menor vai ser aquela variação ali, certo? Menor vai ser a diferença entre o y desse ponto aqui com o y desse ponto aqui, ó, na reta. Então, quer dizer que o y varia menos em relação à variação do x, certo? Quanto menos inclinado. Quando você pega, por exemplo, tá, um ponto que é muito especial, né, que é esse ponto aqui, ó, tá? Esse pontinho aqui, ó, é um ponto muito especial, né, que é um ponto que está bem em um vértice, né? Então, num ponto de máximo ou de mínimo local, né? Esse ponto aí, o coeficiente angular dele é zero. Por quê, professor? Porque se você varia o y, ou x, desculpa, se você variar o x, deixa eu colocar isso aqui mais rápido possível, vai corretinho. Então, se você variar os valores de x, igual tá aqui, ó, né? Você variou o valor de x aqui para cá. Então, variou o x. O y variou em quanto, gente? Qual foi a variação de y quando esse x variou isso aqui? Nada, porque a altura, ó, continua sendo sempre a mesma. Então, se o y não muda, se o y aqui ele não muda, ele é constante, a variação dele é zero, certo? Então, isso quer dizer que o coeficiente angular dessa reta aqui, ó, azul, é zero, tá? Então, onde o coeficiente angular for zero, será onde, por exemplo, nós teremos os máximos e os mínimos, tá? Se você pegar aqui bem no mínimo aqui, né, dessa curva aqui para baixo, também você vai ter essa reta com coeficiente angular zero, tá bom? Então, esse conceito inicial é importante para a gente. Agora, por que isso é importante? Porque graficamente dá para você prever o valor da derivada, graficamente, né? Olhando para o gráfico, dá para você prever qual seria o valor. Beleza. Então, aqui eu tenho a função seno e a função cosseno. E como que é o gráfico dessas funções? Nós não desenhamos aqui no curso ainda. Talvez alguns de vocês conheçam, né? Mas a gente vai desenhar aqui, ó. Então, ó, cosseno, vou colocar aqui, ó, f, tá maiúsculo, por quê? F de x igual a cosseno de x, tá? Olha aí, ó, a função é essa. Vou colocar entre, não, deixa isso fora do parênteses, tá? Essa aqui é a função do cosseno de x. Professor, como é que é a função do cosseno de 2x? 2x. Olha lá, a função do cosseno de 2x é assim. O que mudou? Só mudou a intensidade, né? Olha lá, ó, só a intensidade. Não, mudou a frequência, né? É verdade. A intensidade não, mudou a frequência. Por que não mudou a intensidade, será? Vamos pensar. Por que a intensidade não muda? Muda a frequência. O que é frequência, professor? Frequência é a quantidade de ondinhas dessa que você tem por unidade de espaço. Quanto mais ondinhas, maior a frequência, tá? E quanto menos ondinhas por unidade de espaço, menor
é a frequência, tá? Então, maior frequência, você tem mais ondinhas por unidade de espaço. Menos ondinhas por unidade de espaço, menor frequência. Então, ó, vou colocar 5, vou aumentar a frequência. Tá, ó. Beleza, mas por que a amplitude não muda, professor? Gente, o cosseno e o seno, eles somente podem ser de -1 até 1. Por quê? Porque o cosseno, ele é um fator que vai te falar quantos por cento os catetos são em relação à hipotenusa. Então, se vocês voltarem lá na aula de trigonometria, que está lá gravada, vocês vão ver lá que o cosseno, ele fala quantos por cento o cateto adjacente é da hipotenusa. E o seno, que é a sena, né? Então, quem do cara que está longe, né? Ele vai te falar quantos por cento o cateto oposto, longe, é da hipotenusa, tá? Então, é uma porcentagem, é um fator. E o máximo é 1. Por que 1? Porque 1 é 100%, tá bom? E é uma situação idealizada, porque se você tiver um cateto igual à hipotenusa, deixa de existir o triângulo, tá bom? Então, é uma situação idealizada, né? Não seria mais um triângulo, tá? Seria uma linha, né? Então, os catetos nunca podem ser maiores do que a hipotenusa no triângulo retângulo, tá bom? Então, por isso, você nunca vai ter o seno ou cosseno sendo maior do que 1. Então, ele pode ser 1 e menos 1, por causa do seno do círculo trigonométrico, tá bom? Então, a função cosseno e a função seno, elas podem ser no máximo 1. No máximo 1. A tangente, não. A tangente pode ser infinitos valores, né? Então, se você for lembrar, tá? Tem a aulinha lá, depois vocês olhem, tá? Aqui, ó, opa, Ctrl Z. Aqui, ó, né? A linha, tá? De quem? Do seno, tá? A linha de quem? Do cosseno, né? E aonde está a hipotenusa, professor? A hipotenusa, ela tá aqui, ó. A hipotenusa, não, desculpa, a tangente. Por que eu quero hipotenusa? A tangente está aqui, ó. É essa linha, tá? O triângulo, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. O triangulinho fica aqui, ó. O triângulo retângulo, né? Então, opa, Ctrl Z. Então, só pra gente lembrar rapidinho. Eu jurei que eu tinha clicado no retangulinho. Então, tá aqui, ó. Então, o triângulo retângulo tá aqui, né? Então, a hipotenusa é essa linha, certo? Aqui, ó, é a projeção, né, do... Deixa eu pegar aqui e colocar de outra cor. Colocar verde, tá? A projeção no eixo do cosseno e a projeção no eixo... Opa! A projeção no eixo do seno, né? Então, aqui, ó, era verde, professor. Oxi, colocou laranja de novo. Aí, pronto, foi. Então, aqui é o seguinte, tá? Eu tô falando errado aqui os eixos, né? Então, aqui, ó, você tem um ângulo. Deixa eu colocar o ângulo aqui, ó. Aqui você tem um ângulo, tá? Eita, não. Então, aqui, ó, você tem um ângulo aqui, tá? Eu vou fazer esse ângulo. Você tem o ângulo aqui, tá? Então, cateto adjacente ao ângulo é o que está perto do ângulo. Cateto oposto é o que está longe do ângulo. Então, aqui é o seno, tá? E aqui é o seno. E aqui é cosseno, tá? Pronto. Então, aqui é a linha do cosseno, ali é a linha do seno, né? Então, cateto oposto, seno. Cateto adjacente, cosseno. Quem está perto, cossa. Quem está longe, aceno. E aí, o que é a hipotenusa, tá? A hipotenusa... O que é a hipotenusa? Eu tô com hipotenusa na cabeça sempre aqui, né? Aqui é a hipotenusa. O que é a hipotenusa? É essa linha aqui, ó. E o que é a tangente, né? A tangente é essa projeção aqui, ó, tá? Daqui lá, aí esse valor aqui é o valor da tangente, tá? Então, se você tiver essa linha aqui, ó, mais inclinada aqui,
Aonde vai estar a tangente, ó? Opa, Ctrl V aqui. Vou pegar aqui azul, linha reta, que é mais fácil de fazer. Então, ele vai estar aqui, ó. Vai ser aqui sim, mais ou menos. Lá em cima, ó. Muito lá em cima, ó. Né? Então vai ser um valor muito grande lá, ó. Esse aqui, ó. Né? Um valor grandão, tá? Então, quanto maior for o valor da sua inclinação aqui, ó, né? Para fazer o triângulo, ó, que faz um triângulo também, ó. Tá vendo? Um outro triângulo, né? Maior vai ser o valor da nossa tangente, certo? Então, quanto mais inclinado aqui, ó, o lado seno for a nossa hipotenusa, maior vai ser o valor da tangente. Então, qual é o valor limite da tangente? A tangente pode ir até perto de infinito, certo? E aí, quando chega infinito, não tem... pode, né? Aqui, né? Infinito, tende a infinito, né? Aí fica indefinido, né? Pra gente, numericamente, tá? Então, quando o ângulo é de 90 graus aqui, o triângulo deixa de existir. E, naturalmente, o valor da hipotenusa tende a infinito, tá? Então, hipotenusa, gente, se você fizer aí, ó, tangente de 90 graus na sua calculadora, não vai dar um resultado na sua calculadora, né? Então, vamos pegar aqui a calculadora. Tá? Isso aqui é fx. Aqui, deixa eu abrir a calculadora. Então, vamos lá, né? Então, aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, tangente de 89, cadê? Tangente de 89, tá? Fecha parênteses, aperta igual, né? Deu 57 aqui, certo? Agora eu vou pegar de 89,9, tá igual, deu 572, tá vendo? Então ele vai aumentando, né? Se eu apertar ponto 9, mais perto ainda, ó, vai aumentando. Então, se eu vou me aproximando de 90, ó, mais perto ainda de 90 ainda. Opa, mais perto ainda de 90. Ó, vai aumentando o número. Quanto mais perto de 90 eu estiver, maior vai sendo o meu resultado, certo? E se eu chegar em 90, né? Então, se eu fizer tangente de 90, math error. Por quê? Porque tende a infinito, certo? Então a tangente ela não é limitada a 1, né? Igual essa daí, tá? Então se a gente for olhar aqui no GeoGebra, se você fosse fazer, né? A função aqui, não do cosseno, mas sim da tangente de x, olha lá. Oh, mas igual, eu quis aproveitar o negócio, tangente de x, pronto. Né? Por favor, identifique sua estrutura de comando. O que eu fiz aqui? Tangente de x. F x igual a tangente x. Eu não aceito. Por quê? Igual a seno de x. Agora não vai mais. Deu erro aqui que não quer mais não. Então, sabe o que eu vou fazer? Apagar. Não está deixando eu escrever mais função. F de x igual a seno de x. Aí, agora foi. Agora, igual a tangente de x. Aí, agora foi. Então, olha que já que é a função da tangente. Olha aí. Tendendo a infinito. Certo? Então, é um gráfico meio louco aí, né? Bem diferentão aí do que vocês estão acostumados a ver por aí. Tá bom? Ela vai para infinito, lá para infinito. Né? Então, essa aqui é a ideia da tangente, tá? Mas lembrando, a gente vai precisar de preocupar com tangente. Então, a gente vai preocupar com seno, tá? E aí eu vou definir uma outra função, tá? Que é
g de x aqui, uma outra função qualquer, g de x igual a cosseno. Pronto, tá aí, tá? Então, a função verdinha é seno de x, a função azulzinha é cosseno de x. Então, qual que é o maior valor dela? É 1, não é isso? 1 para qualquer uma das duas, tá bom? Ok. Agora a gente já sabe o que é o gráfico, né? Agora, o que acontece, tá? Se acaso... Deixa eu ver se eu consigo desenhar uma reta, simplesmente aqui, desenhar uma reta. Consigo. Tá, Ctrl Z. Então, eu vou desenhar uma reta bem aqui, ó. Olha só. Essa reta, o coeficiente angular dela é 0. Significa o seguinte, ó, que... Empolgou o negócio aqui. Pronto. Que nesse ponto aqui, tá? Ela tem a derivada igual a 0, tá bom? Então, nesse ponto aqui a derivada é 0. Nesse ponto aqui, ó, a derivada também é 0. Então, aqui, ó, nesse ponto a derivada também é 0. Nesse ponto aqui também a derivada é 0, tá? Professor, e nesse ponto aqui? Nesse ponto aqui também a derivada é 0. Por quê, né? Porque aqui também você tem uma reta, tá bom? Bem aqui também. Ó, aqui também é 0. Aqui também é 0, né? Então, aonde tem... É esse aqui não, né? Deixa eu deletar esse aqui. Pronto. Aqui também é 0. Poxa. Pronto, tontinho. Aqui também é 0, né? Então, aonde você tiver ela tocando essa linha, tá? A derivada é 0. Ponto aqui ficou no lugar errado, hein? Pronto. Agora eu desenho um ponto no lugar certo. Ah, rapaz, você não quer... Esse ponto não quer ficar no lugar certo, tá? Então, por causa disso, eu joguei fora. Nem. Não gosto disso não. Tu é muito enjoado. Tu não quer ficar onde eu quero, tu fique. Então, tu nem existe pra mim. Abandona aí. Pronto. Então aqui, ó, é onde toca lá, tá? Significaria que a derivada era 0. Então, vamos lá, assim, ó. Eu joguei aquele pontinho lá para lá e vou só trabalhar com isso aqui. Tá. Então, o que significa isso? Significa o seguinte, ó. Nesse ponto, a derivada é 0. 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 Lembrando o seguinte, tá? Que a verde é seno e a azul é cosseno, tá? Então, a linha azul é cosseno e a linha verde é seno. Então, aqui para o seno é 0 essa derivada. Para o cosseno aqui é 0 essa derivada nesse ponto, tá? Mas o que tem a ver isso, né? O que tem a ver isso é que o seguinte, tá? A linha 0 tá bem aqui, ó. 0 é bem aqui, ó. Então, por isso que eu estou fazendo a setinha ali, ó, 0. Então, essa linha aqui do meio aqui é 0, tá? Vale 0. E, então, quer dizer o seguinte, que a função azul aqui, ó, ela vale 0 nesse ponto, tá? Então, nesse ponto aqui, ó, a função azul vale 0. Nesse ponto aqui, a função verde vale 0. Nesse ponto aqui, a função azul vale 0. Nesse ponto aqui, a função verde vale 0, né? Então, esses pontos aqui tá falando pra gente aonde a outra função vale 0. Presta atenção. Aonde a derivada da verde é 0, a outra função vale 0. Aonde a derivada da azul dá 0, a outra função vale 0, tá? Então, isso aqui, na verdade, né, tá dando pra gente justamente, tá, a outra função, né? Justamente a outra função. E aí que tá, né? A linha verde é seno, né? E a linha
azul é cosseno. Então, a derivada do seno vai ser o cosseno, tá? Então, a azul vai ser a própria derivada, tá bom? E agora, a derivada da azul vai ser menos a derivada, ou vai ser menos o valor da verde. Por quê? Olha só, ela está aqui negativa, ó. Tá vendo? Invertido o sinal, tá? Então, a derivada da linha verde é literalmente, tá? De fato, a linha azul. Por quê, professor? Porque é o seguinte, ó, na hora que você tem aqui o máximo, a derivada nesse ponto é zero. E a outra função já está dando zero, ó. Então, aqui é só analiticamente, tá? É claro que tem os detalhes aqui, né? A gente teria que ficar calculando, tá bom? Aqui, por exemplo, é onde você tem a máxima variação. Por que a máxima variação? Aqui é a maior inclinação que você tem no gráfico verde, ó. E justamente lá está dando o máximo de valor. Quanto mais inclinação, lembrando, a derivada da linha verde é azul. Então, eu estou observando a linha verde e vendo o resultado da derivada, que seria azul. Então, isso aqui é só analiticamente, a gente só está analisando, tá? Então, não é quantitativamente para todos os pontos, mas analiticamente nós observamos que a derivada da função seno é a função cosseno positiva. E a derivada da função cosseno é a função seno negativa, tá? Então, aqui nós ficamos que, né? Se eu quiser fazer a derivada da função seno, a derivada em relação a x da função seno, ela vai ser exatamente para a gente cosseno de x. E a derivada do cosseno de x vai ser exatamente a função seno negativa. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. É mais difícil apagar do que escrever. Três anos depois, tem uma aula em 2025. Eu termino. Não, mas é 3 anos, não estou sabendo nem fazer conta mais. Então, aqui a derivada, né, vamos pegar o pincelzinho verde. Então, a derivada de cosseno de x, Ctrl Z. Eu vou fazer uma linha reta sem usar lá. Aí, ficou mais ou menos, ficou bom. Em relação a x de cosseno de x é menos seno de x. Certo? Então, é isso aí, né, que nós temos de novo, né? Então, é muito simples mesmo assim, tá? Não tem o que fazer aí de diferentão não, tá? Derivada do seno é cosseno de x e a derivada do cosseno de x é menos seno de x, tá bom? Alguma dúvida? Achei meio complicadinho. Mas é literalmente só isso, tá?
que é a derivada de seno de x? Cosseno de x. Pronto. Qual que é a derivada do cosseno de x? Seno de x. Não, errou. Hã? Menos seno de x. Isso, acertou. Pronto. Nem Só lendo, né? isso. Mais nada. E a, Tá? e a de- e a derivada de tangente de x? Bora fazer? Bora. Então vamos. Então, vamos fazer alguns exemplos lá, então, no nosso Word. Cadê nosso Word? Fazendo o Word. Então, vamos lá, ó. A gente está na letra I e J, né? I, J. O negócio tá de brincadeira, gente. O Word, tem hora que ele me atrapalha demais. Ai, agora ainda, ó, ainda não quer reconhecer ainda que eu tô na sequência aqui, ó. Mas tá de brincadeira mesmo, esse Word tá de brincanagem um negócio desse. Ele ainda fez itálico ainda, caramba. Mas o Word tá demais hoje, hein, Word? Dentro da função é itálico mesmo, Word. Não é brincadeira um negócio desse não, viu? Vamos lá. Então, a função f de x igual. Tá? Tá tudo meio bagunçado. Eu vou facilitar a vida. Então, vamos fazer aqui uma de seno aí pra gente brincar um pouquinho, tá? Então, ó, menos seno de x. Pronto. Vamos fazer a derivada dessa função aqui, tá bom? Então, a derivada dessa função, alt igual, vai ficar. Essa é muito difícil, então vocês tomem cuidado para não errar, tá? D dx de menos seno de x. De menos seno de x. Aí você fala assim, professor, eu vou colocar dentro do parênteses aqui e aqui também. Pode, né? Mas aí fica feio, né? Aí o certo seria colchetes, né? E aí, qual que é a derivada de menos seno de x, gente? Judeu. Cadê a colinha, professor? Vou dar um tempo para vocês anotar aqui a colinha, tá? Cosseno de x. Ah, não, tira uma foto aí. Tira uma foto com o celular. Quem tiver sem celular, ou senão anota no papelzinho aí. Faz a colinha. Faça a colinha. Colinha disso aqui, ó. Vou fazer essa colinha lá no Word, né? Pra gente depois ter ela, né? Alt igual, derivadas, sem ser em negrito, por favor. Derivadas trigonométricas. Alt igual. Ctrl Z. Ah, tá bom, deixa aí. Não tem problema não. Derivada de d dx, Ctrl C, Ctrl V, d dx de seno de x é igual a cosseno de x. E Ctrl V, derivada de cosseno de x é igual a seno de x? Não, professor, tem um sinal de menos aqui. Isso aí, muito bom. Então, aqui, isso aqui é dessa cor, sem ser de negrito, para ficar bonitinho aquele jeito lá. Vamos pegar esse aqui. Vamos ver.
Tá aí. Tá aí a colinha. Pronto, a colinha agora tá aqui. Né? E aí, qual que é a derivada de menos seno de x? Vai ser cosseno de x? Vai ser cosseno de x? Vamos lá na colinha. A derivada de seno de x é cosseno de x, certo? Uhum. E a derivada de menos seno Vai de ser x? menos cosseno de x. Menos cosseno de x. Pronto, só isso. Tá? Opa, escrevi ali um negocinho errado. Pronto, agora vai. Oh, Ctrl V. Aí. Igual a menos. Rapaz, tá doido, né? Menos. Mas, gente, o Word tá muito doido aqui. Tá louco aqui. Cosseno de x. Não sei se é o operador que está atrás do teclado ou se é o Word, mas tá dando bug aí, pronto. Por que que tem um menos? Ué, por que que tem um menos? Ó, eu escrevo menos e aí eu derivo a minha função, né? Seno de x. Seno de x é derivada de cosseno de x. Então, menos seno vai dar menos cosseno. Certo? Uma dúvida? Professor, Oi. uma dúvida. Sobre o valor do cosseno, do seno, como é que eu vou descobrir ele? Como assim? Não tem. Vamos lá, né? Vamos desmistificar uma coisa aqui primeiro, tá? A gente precisa desmistificar uma coisa aqui. Você nem sempre precisa chegar num resultado numérico, tá? Como assim? Olha só para essa aqui, essa derivada. Deu só número? Olha que tem letra. Olha para essa derivada aqui. Deu só número? Não, tem letra. Quando você trabalha com sistemas industriais aí, quem faz conta para você são computadores, são CLPs, controladores. Você não fica fazendo conta. Você tem que colocar lá dentro do sistema a função. E a função é calculada pelo próprio sistema. Então, se você quer um valor, você tem que falar assim, qual ponto você quer. Por exemplo, se você jogar cosseno de x aqui, ó, em 90 graus, aí você vai calcular o valor e vai achar a resposta, tá? Ah, cosseno de 30 graus, aí você vai achar um valor numérico. Mas aqui é a função, certo? Então, a derivada dessa função é isso aqui. Mas qual que é a diferença disso, professor? A função, ela não te dá um valor numérico, ela te dá todos os valores numéricos. A função é essa linha e ela te dá todos os valores numéricos. Então, na verdade, se em vez de ter um só valor, que seria pontual aqui em um determinado, né, lugar, eu quero nesse ponto aqui. Aí você só teria um valor. Agora, se você tem a curva, se tem a função, cosseno e tal, aí você tem toda ela, tá? E aí você pode descobrir. Ah, eu quero calcular para tal valor. Aí eu jogo o valor e consigo calcular. Então você pode calcular qualquer valor que você quiser. Diferente de você já ter um valor numérico, aí você só tem um ponto, acabou. Você não tem os outros todos, tá? Então vamos desmistificar isso aí, ó. Resposta final não tem que ser número. A gente aprendeu isso aí já desde lá dos A's, B's, né? Por quê? O que que significa, o que que representa a letra A? Um número. O que representa a letra B? Um número. O que que representa a letra X? Um número que varia dentro do meu processo. Por exemplo, podia ser a temperatura. Professor, onde se aplica uma função cosseno na minha vida? Por exemplo, pega o amortecedor de um carro, é uma função cosseno. Pega a oscilação de uma molécula, é uma função cosseno, uma função seno, tá? Pega uma função de oscilação, né?
Lá, na verdade, lá das moléculas, se eu não me engano, é seno mais cosseno, né? Então, é uma função composta lá que ela é até complexa, né? Uma função complexa. Então, você pega aí qualquer elemento que oscile, você vai trabalhar com funções que oscilam. Como assim, professor? O que é oscilar? Vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima, vai lá embaixo. Toda a vida, né? É uma função que oscila, tá? Então, olha aí, ó. Ela toda a vida, pela eternidade, ela vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima, vai lá embaixo. Sempre. Ela nunca sai desse range aí, de lá em cima, lá embaixo. Isso é oscilando. Pensa o pneu do carro lá, seu, ó. Quando passa naquele buraquinho, né, das estradas nossas que são, né, não tem buraquinho não, né? Lá tem cratera, né? Eu já passei dentro de um buraco, dentro de uma estrada, que cabia meu carro inteiro lá dentro. As 4 rodas dele passavam dentro do buraco. Para sair do buraco, tive que escolher canto, porque senão ficava embarrigado na saída do buraco. Aí vocês imaginam. Então, pensa, você passa um buraquinho desse a 120 km por hora. Sua rodinha vai fazer assim, ó, vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima, vai lá embaixo. Ela vai pular. Se não tivesse amortecedor, sua roda ficaria pulando. Quem já andou de carro sem amortecedor, não deveria ter feito isso, percebe que quando você passa qualquer bacadinha, a roda fica pulando, literalmente. Por que ela fica pulando? Porque o amortecedor não para esse movimento, né? O amortecedor ele é feito para parar esse movimento, para que essa oscilação seja cada vez menor e pare. Quando você não tem o amortecedor, ele fica assim. Então, qualquer coisa que trabalhe oscilando, você tem funções cosseno e seno envolvidas. Você poderia modelar com funções seno e cosseno, né? Professor, existe um exponencial, o algarismo de Euler, né? E elevado a um número complexo, né? Que também estaria relacionado a uma função exponencial, né? Então, lógico, mas esse e elevado a alguma coisa você pode escrever como seno e cosseno. Então, para quem conhece isso, tá? Né? Saiba disso, tá? Mas quem não conhece, não preocupe. Agora, mas seno e cosseno você pode descrever. A antena da sua televisão, ela opera com funções assim, tá? Quando você fala assim, é 800 MHz, né? O som do seu rádio lá, tá? É 96,3 MHz. Sei lá se é megahertz, se é gigahertz. Mas alguma coisa hertz, né? É kilowatts de potência, kilowatts, né? Aí já é potência lá. Mas então aquela frequência que você sintoniza no rádio, aquilo ali está falando só a antena do rádio oscilar numa determinada quantidade de vezes por segundo. É só isso. Então, na maior parte das vezes, os sistemas vão trabalhar com funções, não com números. Os números são calculados para cada instante momento. Que aí, no caso, a gente não tem que ficar fazendo essa conta, tá? Então é diferente, né? Oi. Se tiver um número multiplicado com uma variável na frente do seno, o que a gente faz? É só repetir o número? Vamos lá que eu boiei aqui. Eu estava fazendo esse negócio, deu errado, eu fiquei grilado aqui. Mas também JH. JK, né? JK, L, M, N, ó. Tô nem sabendo o alfabeto mais. Tô ficando leigo no alfabeto. JK. O que acontece? Você falou se o número estiver aonde? Antes do seno. Aqui? Antes do seno? Bem aqui, né? Você tem que fazer a regra do produto. Tá? Mas como é uma constante, né? Vai ficar um pouquinho mais fácil isso aí. Mas qual que é o problema, né? É porque como você está com esse número aqui fora, tá? Ele está multiplicando diretamente a função seno e o x ele está isolado lá dentro do seno, ele não está distante, não está fora, né? Você tem que fazer a regra do produto. Só que se você fizer a regra do produto e pensar, né? A derivada de 2 é zero, ou seja, no fim das contas daria para fazer sem a regra do produto, para esse aqui, tá? Então, se tiver só um númerozinho assim mesmo, você vai fazer a derivada direto, sem problema nenhum, porque, vamos para a regra do produto. A regra do produto lá seria essa aqui, ó, certo?
Vamos pegar ela, regra do produto. Ctrl C. Tá aqui. Então, vamos supor que você pegaria essa função. Sempre é assim, a gente tem que pensar, né? Será? Como que funciona? Aqui, essa aqui era sem isso aqui, né? De que jeito lá. Então, vamos fazer essa aqui, né? Então, se eu fosse fazer com a regra do produto, eu teria que falar que esse aqui era azulzinho. E esse aqui, a parte vermelhinha. Tá? E aí, como que ficaria, né? Opa, produto. Pronto. Aí, tá aí. Então, isso aqui, Ctrl C, aqui nesse lugar. Ctrl V. Tá aqui. Então, ó, essa parte azul, na onde tiver azul. Eu acho que é negativo, vou colocar dentro de um parênteses aqui. Opa. Tá bonitinho. Tá aí. A parte vermelha, onde está vermelho. E agora a gente faz a derivada. Aí, antes de fazer ali, vamos pensar aqui, ó. Se nós pensarmos aqui, qual é a derivada de menos 2, pessoal? Menos zero? Menos zero. Menos zero vezes seno dá quanto? Zero Zero? vezes qualquer coisa, zero. Então, isso aqui já daria zero. Ou seja, puf, não precisa. Aí você olha aqui, então sobrou isso aqui. Então, o que significa isso? Você vai fazer você vai pegar o número vezes a derivada do seno. Então, qual é a derivada do seno? Pessoal, qual é a derivada do seno de x? Cosseno? Cosseno de x? Cosseno de x. Então, essa expressão vai ficar 2 vezes cosseno de x. Certo? E acabou. Então, toda vez que tiver assim, você conserva a constante vezes a derivada do seno, do cosseno que você tiver. Tudo bem? Sim, professor. Sim, professor. Não, professor. Não, Não, sim, tô brincando. sim. Ixi, agora lascou tudo. Agora eu fiquei Só, doido aqui agora. só pra descontrair. Eu sei, tô brincando também. Nossa senhora. Ora, mas não é possível, né? O Benedito. Esse Word tá de brincadeira comigo aqui. Então vamos lá, ó. F. Brincadeira mesmo, hein, Word? Hoje, hein? Hoje tu tá demais. F. Ai, ai, ai. Eu acabei de colocar que era cor preta e o negócio vai e muda para azul sozinho. Hoje tá demais hoje. Então, fx, tá? Vamos fazer uma outra, né? Então, a gente fez aquela ali, que foi muito cegada, né? Que a gente nem precisou se preocupar. E agora nós vamos fazer, por exemplo, assim, ó, cosseno 4. Cosseno de 2x. Toda vez ele está fazendo isso, pô. Acho que é a primeira vez que ele está fazendo isso.
Mas tá demais o Word mesmo hoje. Hoje tá de brincadeirinha mesmo. Tá querendo encrenca comigo. Você quer briga, Word? Você quer briga. Ah, aqui tava itálico já tava tudo certo. Só o parênteses aqui que me errou. Então aqui, cosseno de 2x, tá? Nós vamos fazer essa derivada aqui, beleza? E aí, de novo, você tem que sair do trivial, tá? Você tem que fazer diferente. Como assim, né? Primeiro, tá? Vamos começar aqui com a nossa função, né? d dx, Ctrl V d dx, da nossa função, cosseno de 2x. Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar ela de negrito aqui, que essa aqui ela é muito legal. O que acontece? Nós não sabemos fazer essa aqui, tá? Ah, tem um espaço aqui, caramba. Olha só que loucura que o hoje fez. Ele tirou o S do cosseno, colocou o S afastado ali, que era outra coisa. Mas, rapaz, tá muito doido mesmo você hoje. E ele não aceita eu pagar só o S, não. Que loucura, gente. Que é isso, meu Deus do céu? Que coisa louca. Tá muito louco hoje, tá muito louco. Sexta-feira, né, hoje? Tá querendo descansar, né? Só pode, não é possível. Então, aí, ó, d dx de cosseno de 2x, tá? Essa aqui nós não temos aqui nas nossas regras. A gente tem cosseno de x, que dá menos seno de x. Então, a resposta não é menos seno de 2x assim, não. Ó, é sim, professor. Ó, acabou. Não é, tá? Por que não é? Porque eu não sei fazer de 2x, eu sei fazer de x. Entenderam? Entender? Oi. Sim. Ah, show. Então, como é que eu faço para resolver isso aqui? Essa aqui para nós poder ir dormir. Já que não pode sair para lugar nenhum com esse coronga. Não sei. Gente, quando eu tenho alguma coisa que eu não sei fazer, que está lá dentro de alguma outra coisa, uma coisa dentro de outra coisa. O que a gente usa? A coisa de dentro. Lembra lá que a gente pega o de dentro, pega de fora? Como é que chama aquilo lá? Eu vou colocar vocês. Eu vou prender todo mundo. Vou prender mesmo. Ninguém aprendeu. Regra da cadeia. Regra da cadeia, que não aprende, fica preso. Então, a regra da cadeia que a gente vai usar. E como é que é a regra da cadeia, professor? A regra da cadeia é simples. É simples demais. É muito simples a regra da cadeia, né? Você deriva o de dentro vezes a derivada do de fora. Então, você tem que fazer isso. Tá, então, é só a gente vir aqui, definir o que é de dentro. De dentro é isso aqui, ó. De dentro é isso aí. E o preto é de fora, tá? Então, ó, a gente deriva o azul vezes a derivada do preto. É só isso, só. Então, qual é a derivada do azul? Qual a derivada do azul? Eu tô brincando com o saquinho aqui agora. Ô, pode falar. Não acredito nisso, não. Ah, tô esperando, vocês não estavam nem dando moral pra mim, eu fui brincar. Qual a derivada do azul? Cosseno. Não, só desse azul. O que é azul, gente? Só a parte azul. Lê só a parte azul. 2x. 2x. Qual a derivada de 2x? 2. 2, pronto.
É só isso. Não, não é só isso, né, professor? É a derivada do de dentro, que é o azul, vezes a derivada do de fora, que é o preto. Qual a derivada do cosseno? Menos 2x. Não, a derivada do cosseno é Menos seno de x. isso. Então aqui, ó, vai ficar menos cosseno, aí o miolo não muda, né? Mas não é seno? Oh, menos seno, né? Errei aqui. Fiquei empolgado aqui com. Mas o Word tá demais. Não deixa eu fazer aqui de jeito nenhum. É menos seno. Foi só para ver se vocês estavam prestando atenção, gente. Só por causa disso. Eita! Mas o Word. Gente, eu não apertei nada aqui de maiúsculo. O trem já tá fazendo maiúsculo. Pronto, aí. Então, ó. Derivada do cosseno é menos seno. Então, qual que é a regra? Qual é a regra da cadeia? Você deriva o de dentro. Qual a derivada de 2x? 2. 2. Vezes a derivada de fora. Qual que é a derivada do cosseno de qualquer coisa? 2x. Não. Menos Menos seno de qualquer coisa. Vamos de novo. Que jeito que é a regra da cadeia? derivo de dentro. Então vamos lá. O que é o de dentro? 2x. Derivada de 2x? 2. 2. Então, derivada de 2x, 2. Vezes a derivada do de fora. Quem é o que é o de fora? Cosseno de alguma coisa. Qual a derivada de cosseno de alguma coisa? Menos seno de alguma coisa. Menos seno de alguma coisa. Certo? Só que a gente tem que lembrar que o seno aqui ficou negativo, né? Seno é negativo, a gente tem que colocar dentro de um parênteses aqui para ficar bonitinho, né? Só que aí já tem um parênteses lá, a gente coloca colchete. Tá? E aí, o que acontece? Agora é só fazer a operação. Menos vezes 2, 2 vezes menos seno de x, vai dar menos 2, porque menos vezes mais dá menos, seno de 2x. Pronto. Quem quiser, pode colocar o pontinho de vezes aqui, que não vai fazer diferença não, tá? E aí, acabou. Então, a derivada de cosseno de 2x é menos 2 seno de 2x. E aí, acabou. Certo? Assistam, voltem, né? Quantas vezes for necessárias para entender isso aqui. Revejam a solução desse exercício aqui, ó, né? Que foi pela regra da cadeia. Revejam também a solução desse exercício aqui, que foi pela regra da cadeia também, tá? Para reforçar. E aí, com isso, a gente termina o conteúdo de derivadas. Nós já aprendemos as regras mais básicas e importantes aí para fazer praticamente qualquer derivada, né? Qualquer integral. Tem uma derivada só, que é de ln, tá? Que a gente ainda não conversou, mas é logaritmo neperiano, né? Então, a gente ainda não conversou nem derivadas de logaritmos. Mas para o básico, né, do curso de vocês já tem aí aqui tudo praticamente, tá? Com essas regras aí, você consegue fazer praticamente tudo. O resto é igual aqui, você tem lá uma regrinha, né? Porque se você for fazer por definição, não seria o foco muito do curso nosso, né? Mas aí você teria uma regrinha lá, o que é a derivada do logaritmo, o que é a derivada do logaritmo neperiano, né? E assim segue, tá?
E aí, com isso, então, já são 10h14, nós fechamos aí nossa última aula de derivada. Agora, as próximas aulas serão de resolução, né, de exercícios, tira dúvida, tá? Então, esse vai ser o nosso foco.